Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que mais me incomoda, o que mais mexe comigo nesse canal, principalmente nos comentários, são alguns comentários de algumas pessoas que são pessoas muito jovens, homens muito jovens, que simplesmente não pensam em ter relacionamento, não pensam como a nossa geração pensava, como as gerações anteriores à geração Z pensavam. O que o pessoal pensava antigamente? Não, nós vamos namorar, vamos arranjar uma namorada, casa, um dia você vai casar, um dia você vai ter uma família. E hoje em dia, o que se vê, principalmente nos mais jovens, é essa desistência. Ninguém quer mais correr atrás, ninguém quer mais se arriscar em relacionamentos. Eu sei que ninguém está com raiva, ninguém está revoltado, ninguém está com ódio. Não, as pessoas estão indo embora. E os mais jovens estão indo embora, os mais velhos estão indo embora. E isso está sendo sentido, porque o jogo ficou humilhante, né? O jogo ficou muitas vezes até perigoso. E isso me incomoda muito, né? Sendo que isso é verdade, né? O homem, nessa era da hipergamia, hiper, das pessoas, das mulheres hiperconectadas, ele praticamente está invisível. E claro, como nós já vimos em vídeos anteriores, o mercado de relacionamentos está extremamente hiperseletivo. E você já conhece já um estudo bem batido que 80% das mulheres procuram 20% dos homens. E claro, nós temos isso não bate, a conta não fecha. Sendo que nós temos aí várias mulheres, boas mulheres, selecionando caras que estão praticamente no 1% da população. Tem uma calculadora da Nexo, do jornal Nexo, que inclusive o Bruno Glig colocou. Eu achei muito interessante, porque se a mulher quer um cara que ganhe 20 mil por mês, esse cara está praticamente em 1% da população brasileira. Então tem 1% disponível para 99% das mulheres. E os outros, né? Os outros estão invisíveis, porque o homem mediano, o homem de renda média, ele não é mais priorizado, ele não é sequer olhado mais. E, claro, os homens estão percebendo isso, que eles estão sendo excluídos, que eles estão sendo humilhados, que eles estão sendo constantemente questionados. E, claro, as pessoas não vão ser humilhadas. Ninguém gosta de ser humilhado. Se você se sente constantemente inadequado, rejeitado, comparado com pessoas que estão em alta renda, com ideais românticos de relacionamentos impossíveis, o que você vai fazer? Você vai se retirar, você vai se retrair, porque você sabe que esse jogo não pode ser jogado. E muitos homens começam a aceitar que realmente nada é o suficiente para a maioria delas, para uma parte delas. E claro, a autonomia, a autoestima masculina, ela é construída pelo elogio, pelo reconhecimento, pela gratidão. Quando isso é negado de forma repetida, quando o homem se torna o vilão, quando o homem se torna a pessoa a ser combatida, ele não joga mais, ele não vai aparecer, ele vai se retirar. Isso é normal, isso é natural. Não há nada de errado nisso. E claro que nós ainda temos, além disso, o risco jurídico, né? Como se não bastasse o desprezo, a raiva, a comparação, a humilhação. Existe também outro fator que assusta muito mais os homens, que é o risco legal, que já foi tão debatido, já foi tão falado, mas que não devemos esquecer, porque nós estamos vivendo uma era de judicialização e de estatização das relações íntimas. Você não pode mais fazer nada, o Estado está a todo tempo te vigiando e qualquer coisa pode ser ridicularizada, pode virar denúncia, pode ser um preconceito, pode ser interpretada de uma forma errada. Um término, se não for estritamente feito de uma forma correta, pode gerar uma acusação de violência moral, psicológica, patrimonial. Nós temos
aplicativos como o Kiai ou o aplicativo Ti, que é o chá, que permitem que mulheres façam exposições anônimas de homens sem o contraditório. Então, várias ex vão colocar comentários depreciativos daquele homem para as outras. Então, a pessoa fica, claro, com medo de ser gravado, de ser exposto, de ser cancelado e não vai nem tentar. Então, se errar é tão caro, e isso pode acabar com a fama de uma pessoa, isso pode acabar num tribunal, sendo isso tão implacável, é claro que a melhor opção é se retirar, a melhor opção é nem tentar, porque tendo em vista que não há nenhum contraditório, não há nem direito à ampla defesa, principalmente nesses aplicativos em que mulheres falam mal de homens. Então os homens estão realmente se tornando mais cautelosos, mais seletivos. A maioria não quer guerra com ninguém, as pessoas não querem afrontar ninguém, os homens querem viver em paz, né? E não é possível mais arriscar num campo minado, onde qualquer passo pode custar o seu braço, sua perna, sua dignidade, sua reputação ou até a sua liberdade. Sendo que muitas pessoas, uma parte das mulheres, ainda não perceberam que o silêncio masculino, a falta de iniciativa, é um sinal, sim, de esgotamento, de burnout emocional. Infelizmente, os homens não falam, não se abrem, não gritam, não vão desabafar na internet, eles simplesmente somem. O homem tem uma forma diferente de agir, a mulher fala mais, isso é muito bom, que a mulher fale, que a mulher exponha seus sentimentos, mas o homem tem essa maneira de agir, né? Nem sempre ele consegue falar das suas queixas, ele se cala e se retrai e se retira. E claro que isso é agravado pela fantasia feminina de que todos os homens ganham 20 mil reais, têm 1,80 m, são lindos, bonitos, românticos e têm uma Lamborghini, e que devem ser também um banco, né, submissos às vontades financeiras de uma parte das mulheres. Então, claro que os homens, vendo isso, vendo essa situação, não querem ser vítima, não querem ser humilhados. Então, claro que eles podem evoluir, mas essa evolução não pode ser feita por humilhação, por medo, por vergonha, por exposição, pelo fato das mulheres dizerem que nenhum homem presta, que nenhum homem é suficiente, que eles são moles, que eles são frouxos. Esse discurso de humilhar, de diminuir, de ridicularizar, ele não faz efeito, ele não tem efeito nenhum. O efeito que ocorre é a retirada. Os homens cada vez mais se retraem, se retiram, ficam vivendo as suas vidas, porque afinal existem uma infinidade de coisas para se fazer hoje em dia, principalmente com a internet, porque é tudo muito, muito mais acessível. Você compra uma passagem de avião no seu celular, claro, você tem que ter o dinheiro, mas você pode trabalhar pelo seu celular e ganhar o dinheiro para ter a sua passagem. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso, mas com conhecimento, com conhecimento de língua inglesa, com conhecimento das ciências, é possível. E claro, essa é a reação normal. A reação normal de uma sociedade, de uma exigência extremamente exagerada, de um desprezo, de uma ridicularização, de um envergonhamento. Isso é um reflexo e é a forma do homem reagir. O homem sai, o homem simplesmente ele para de tentar. E quem não tentou, ao ver tanta exposição, tanta bobagem sendo dita por muitas mulheres, que o homem tem que ganhar mais de 20, mais de 30, que o homem tem que ser assim, assado, que se der 30 mil reais ela separa mesmo, que por 50 mil ou por 1.000 ela trai. Então essas coisas vão realmente minando o encanto masculino, o mistério de conhecer uma pessoa e a esperança de que aquela pessoa possa ser a sua companheira, a sua cara metade, a pessoa querida, né? Então isso vai minando esse escancaramento. Tem que ter mais de 25 centímetros. Então isso aí, essas coisas ridículas que são ditas,
elas muitas vezes elas retraem o homem, sim. O homem se retrai, se desilude e começa a ver que é melhor mesmo tocar a sua vida em paz, é melhor permanecer solteiro. Não, novamente eu reforço aqui, eu não gosto dessa ideia de que o homem fique isolado. Ele deve ter sim uma rede de contatos, ele deve ter sim relacionamentos, não precisam ser relacionamentos românticos, mas que o homem não fique isolado, mas que a perspectiva mudou, ela mudou e muito, né? Porque antigamente, nas gerações anteriores, antes da geração Z, o que o homem queria era arrumar uma companheira, era casar, porque isso era até um símbolo de sucesso, de status. Hoje em dia, as gerações mais novas, elas percebem que é melhor mesmo ficar sozinho. Então, você vê muitos jovens falando isso, muitos jovens que não tiveram nenhum relacionamento, não pensam em ter relacionamento nenhum, só pensam, eles falam em construir a carreira, em empreender, mas ninguém fala em casar, em ter filho. E se falava antigamente em casar, em ter filho, justamente por essas coisas, por esse besterol dito por muitas mulheres. Eu sei que tem muitas mulheres muito boas, muito valorosas, mas essas ficam caladas, essas não falam. Quem falam são as outras, são as muitas, né, que não tem muito um parafuso, talvez nem um parafuso da cabeça, são as que mais falam. E as corretas, as ponderadas, muitas vezes não falam. Então o silêncio dos bons é que preocupa, não é o grito dos maus. Então toma-se talvez até uma minoria que fala, que é verborrágica, pelo todo. E isso cria a impressão de que todas as mulheres são assim. E os homens vão cada vez mais se retraindo e vivendo suas vidas, que eu acho uma coisa correta. Cada um tem que viver a sua vida da melhor forma possível, buscar a sua felicidade da melhor forma, sem estar vinculado ou na expectativa de que um relacionamento vai ser a solução para a sua vida, que vai resolver todos os problemas. Mas, por outro lado, eu também me preocupo com essa questão de você fechar a sentença, dizer que você não quer nenhum relacionamento de jeito nenhum e se fechar. Eu acho que as pessoas não devem se fechar, mas diga aí o que você acha nos comentários, tá bom? Esse é o vídeo e obrigado por assistir. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.